1, 2, 3, 4. Bem, boa tarde. Deixa eu ajeitar o som, a minha placa aqui de tempo. Boa tarde a todos. Em pleno sábado de tarde é muito bom ver bastante gente interessada em trabalhar com inteligência artificial. Eu vou tentar hoje fazer um pouquinho diferente a minha fala de quem já está acostumado comigo, porque normalmente eu sou a pessoa que trabalha mais com modelagem, matemática, simulação, algoritmos, e hoje vocês vão ver que eu vou tentar falar de gente. Acho que estamos num período que os elementos mais importantes para se falar de IA e o uso de IA é falar de gente. Por isso que o meu tema é IA para transformação, transformação social. Por que isso? Porque pós-pandemia, por acaso do destino, eu tenho me envolvido em trabalhos que procuram utilizar qualquer tipo de tecnologia para resolver problemas sociais. E problemas sociais muito próximos a gente, só que não apenas naquele sentido, eu tenho mais uma iniciativa, mas como que eu consigo acompanhar e verificar esse impacto. Por isso que eu fiquei muito feliz. Na fala anterior, já se falou em ODS, já se falou em solução, né? Então, por isso, o olhar que eu vou trazer para nós aqui na conversa sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Quem sou eu? Do ponto de vista de formação, a minha formação é toda na área da informática. Quando ainda a gente não tinha tão forte esse termo computação no dia a dia, a gente falava informática com ênfase em alguma coisa. Mas, desde lá, eu sou focada, então, em modelagem, programação. Trabalhei muito com áreas aplicadas à saúde. Depois, eu trabalhava um pouquinho também com questões de cadeia de abastecimento. Aí, eu fui fazer mestrado, doutorado, fui fazer especialização. Tudo nesse olhar de como eu conseguiria resolver problemas complexos. O que eu chamo de problema complexo no meu dia a dia? É que a maioria não me chama de Adriana, a maioria me chama de Adri, e eu sempre que eu ouço Adri, eu sinto um frio na espinha, porque eu sei que vai vir algum problema difícil de resolver. Não tem solução, ninguém tentou ainda, então vamos chamar a Adri, porque normalmente eu me interesso por esse tipo de desafio. Eu continuo estudando até hoje, eu já fiz o doutorado há um pouquinho de tempo, já, 2018 eu terminei o doutorado, também usando tomada de decisão para transferência de tecnologia, usando agentes, já procurando, de novo, usufruir para um problema complexo, usando IA. E, atualmente, eu continuo nesse lifelong learning, né, estudando a parte de IA e Big Data na USP, e também uma outra pós-graduação para investir em como aplicar a tecnologia para a educação. Do lado de lá, vocês vão ver um pouquinho de onde eu já atuei. Em diferentes projetos, na maioria das vezes focado em educação. Por que, então, a gente vai dizer que educação é um problema complexo? Que eu posso garantir para vocês, até hoje eu atuo em mais de uma instituição ao mesmo tempo, todo mundo está preocupado em resolver um problema. Como que a educação impacta vidas, como que a educação impacta essas transformações sociais, não só no sentido de assistencialismo, mas no sentido também de a gente influenciar no desenvolvimento do crescimento econômico. Muito bem, se eu tenho todo esse contexto, por que a gente vai investir muitas vezes em olhar para a inteligência artificial? É isso que a gente vai tentar discutir hoje. Eu, pragmaticamente, quem foi meu aluno sabe, procuro resolver um primeiro olhar sobre inteligência artificial em 3 caminhos. Ou eu vou trabalhar no algoritmo clássico, para a resolução de problemas com base em busca. Então, sim, por muito tempo trabalhei e ainda faço alguma coisa relacionada a grafos, como trabalhar em cima de grafos que modelam problemas e encontrar características dali. Depois, todo um momento que eu trabalho com sistemas baseados em conhecimento. Para quem é da área de TI, aquele momento, há uns 20 anos atrás, que a gente tinha um interesse, como é que eu uso um sistema especialista para ajudar o pessoal do suporte? Então, muito tempo a dedicação era como é que eu faço as descrições dos casos, como é que eu faço o filtro, recuperação, para que eu conseguisse ter uma melhor produtividade. E, nos últimos tempos, a relação é com o modelo de aprendizagem de máquina. Adri, qual foi a primeira vez que tu tentou trabalhar com aprendizagem de máquina? Foi em 2002. São mais de 20 anos. Qual era a dor lá, que hoje vocês não enfrentam, nem eu? Não tínhamos dados. Então, a gente queria, olhava, tinha redes neurais, tem mapa de Corronen, vamos aplicar, vamos. Quantas instâncias, né? Quantas linhas no teu dataset tu tem?
300, 200, 150. Não dá. Não fecha. E é nesse sentido que a gente começa a se questionar. Como que a gente faz um movimento para sair da ideia? Inteligência artificial é uma palavra mágica, eu preciso ter, para um contexto. Que problemas que eu tenho efetivamente que possam ser auxiliados por inteligência artificial. É isso que eu vou tentar sempre trazer. Vamos lá? Aí fica uma questão. Se eu tenho todas essas possibilidades, todas elas continuam em operação, como é que eu faço a escolha? Na maioria das vezes, quem está iniciando, ou quem já tem um pouquinho de uma caminhada na área TI, tende a escolher uma tecnologia. Vou dizer para vocês que 95% das pessoas que vêm conversar com o projeto, sobre o projeto comigo, ela nunca chega assim, eu tenho um problema. Normalmente eu quero usar redes neurais. Eu quero usar árvore de decisão. Não, Adri, eu quero usar clusterização. E a minha segunda pergunta, muita gente fica chateada comigo, porque eu digo assim, para resolver o quê? Por isso que o foco é sempre na minha escolha. Que problema é esse que eu tenho a resolver? Nesse segundo momento, ainda está agregado, por aquela parte ali em vermelho. Beleza, eu tenho um problema. A inteligência artificial vai conseguir me ajudar nesse contexto ou não? Para isso, nessa relação de A e de problema, o que normalmente a gente enfrenta? Como que eu observo no meu dia a dia? Seja a tarefa que for, o contexto de empresa que for, ou o contexto de instituição que for, quais são esses problemas que eu posso resolver neste momento? Então, a gente procura, ao longo da experiência que eu vou contar hoje, perceber tanto momentos de exploração, momentos de análise crítica, momentos que vão me permitir responder essa pergunta aqui. Pode ou não pode ajudar? Se pode, o que é promissor em relação àquelas 3 ramificações que a gente olhou? Muito bem, com base nisso, como é que entra a parte de transformação social no meu contexto profissional? Desde o finalzinho da pandemia, eu tenho trabalhado em instituições que pregam por essa questão de levar a educação do ensino superior além de seus muros. Então, como é que a gente pode se tornar não só um agente formador de competências, de pessoas aptas a trabalho, mas também como que a gente pode transformar o nosso redor? Nesse sentido, sempre fica para nós uma ideia de como usar a tecnologia da informação nesses propósitos. Então, horas, porque a gente sabe que algumas dessas tecnologias estão distribuídas, a gente tem bastante popularização de algumas delas, outras ainda é muito no sentido da conversa, outras já são mais fortemente aplicadas. Por isso que o que vai nos guiar são essas mudanças significativas. Em essência, as experiências que eu tenho são relacionadas a trabalhar com relações sociais. Como que a gente mexe no relacionamento social, seja dentro da educação, no ensino superior ou outro, por meio dessas tecnologias? É o que eu me questiono olhando para a plateia. Por que está todo mundo distribuído? Parece que tem alguma coisa no chão que a gente tem que equilibrar. Quantas pessoas conversam entre si? Quantas pessoas você conversou que não é seu grupinho nesse momento aqui dentro do evento? Como que eu vou fazer isso dentro, então, de problemas reais? Para isso, porque eu quero procurar impulsionar inovação e inovação social. Para quê? Para trazer soluções criativas para problemas complexos. E também como que eu vou construir comunidades mais coesas. Como que eu vou, nesse sentido, permitir que eu tenha pessoas que se sintam valorizadas e que procurem conexão. Como é que eu acabei fazendo isso? Nesses últimos 4 anos, todo e qualquer trabalho que eu desenvolvo tem uma relação em, antes de pensar que tecnologia vai ser usada, qual é o cronograma do projeto, pensar em o que eu quero resolver, qual é o problema, e onde eu vou ter uma ideia de medição de impacto. Para nós, essencialmente, nós nos guiamos pelas ODS. Vocês viram na fala da empresa anterior, estamos vinculados ao ODS X. O que acaba sendo ODS?
A gente chama de ODS, mas é o ODS, né? O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que lá a ONU, em 2015, estabeleceu. 17 objetivos que vocês estão vendo em corzinhas diferentes, que são promissores para que a gente tenha impacto social ao desenvolver qualquer proposta que favoreça, então, o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento econômico como sociedade, como o Diego falou, de uma maneira sustentável. O que acontece? Quando a gente olha esses objetivos, talvez a gente pense assim, vamos pegar lá o objetivo que eu mais vou tratar aqui, que é o objetivo 4. A educação, Adri. Então, qualquer coisa que eu faça para a educação vai ter esse impacto. Não necessariamente. Então, o que a gente procura fazer? Dentro de cada objetivo, a gente tem uma série de metas. Dentro dessas metas, então, a gente vincula. A minha ação, o meu projeto, o meu produto, vai contribuir para qual dessas metas? Isso faz com que a gente tenha um olhar completamente diferente na maneira de construir as soluções. Usamos tecnologia, sim, mas sempre pensando em como eu vou ter evidências de que eu estou impactando alguma dessas metas. Nessas metas, geralmente a busca é por indicadores que vão permitir a gente avaliar o quanto essas ações estão gerando impacto. E a gente tem órgãos institucionais, no país inclusive, que vão fazer esse monitoramento para a gente. Com base nisso, qual é a meta que eu trabalho? Que eu vou relatar a experiência para vocês aqui. Dentro do objetivo 4, é a meta 4.4. Então, tem lá para cada objetivo uma série de metas. E aqui o meu foco é a meta que diz, até 2030, observem que está perto, já estamos em 2024, aumentar substancialmente o número de jovens e adultos que tenham habilidades relevantes, inclusive competências técnicas e profissionais, para emprego, trabalho decente e empreendedorismo. Então, quando a gente olha as propostas, que nem anteriormente apresentada, é nesse sentido, né? Como é que eu tenho ações que vão fomentar projetos que tragam esse tipo de resultado? Guiada por isso, vocês podem observar, até deixei ali o linkzinho, ó, o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPEA, faz um monitoramento das ações do governo, das ações institucionais, de como o Brasil vai alcançando esses resultados. Né? Colocando diretamente, precisamente, olha, está muito bom aqui, aqui nem tanto, aqui nem começou, aqui eu não tenho ainda, porque teve um atraso em função da pandemia, para favorecer impacto. Tá? Então, a gente está querendo trabalhar com relevância. Se eu quero trabalhar com relevância, nada melhor do que eu pensar em como que eu vou lidar com essas tecnologias, inclusive inteligência artificial, para os meus problemas. Então, é chegado o momento dos meus conselhos. O que a minha experiência traz são 3 indicações. Não está em livro, não é nenhum método que eu estou vendendo. É o que normalmente eu observo. Primeira delas, comece pelo problema. Tá? Qual é o problema que eu tenho a resolver? Segundo, sem paixão pela tecnologia. Adri, eu vou sempre usar a ciência de dados. Não necessariamente. Adri, eu vou usar sempre redes neurais. Não necessariamente. Observem, eu estava comentando antes com o pessoal que eu vi a programação das oficinas, né? Que é coisa melhor do que acompanhar várias possibilidades. Quem foi meu aluno, quem é meu aluno sabe, né? Eu sempre brinco com a caixa de Lego. Bota lá as pecinhas, bom, depois me traz o problema, eu vou ver que pecinhas que eu vou acionar. E, por fim, parte mais importante talvez, mantenha no alvo quem é que vai usar a solução. Vou dizer para vocês que 95% dos problemas que eu tenho, quando eu estou pensando em projetos que usam, inclusive, IA, é que eu não sou o usuário-alvo. Não sou eu que vou usar. Então, como é que eu consigo capturar? Onde é que estão as possíveis variáveis, as possíveis condições que favoreçam para que eu entregue, para quem tem o problema, essa solução adequada? Lembrando que, para mim, nada mais certo do que aquele resumo ali, ó. Comportamentos inteligentes que eu estou reproduzindo computacionalmente para resolver problemas. É isso. No meu caso em específico, o que são os projetos que hoje eu desenvolvo? Eu estou desde o finalzinho de 2023 com 3 projetos nas minhas mãos, como líder. Um primeiro,
de inteligência artificial na saúde pública, procurando um referencial analítico de impacto. O que a gente faz nesse projeto? Ele é um projeto focado em pesquisa, onde a gente pega modelos de avaliação de impacto, de transferência, de tecnologia e inovação, de como que a gente pode guiar um norte, um guia de como fazer essa avaliação. O segundo projeto, que eu chamei de IA, Inteligência Artificial para Todos, uma abordagem gamificada, pensando em aprendizagem profissional. Adria, para o pessoal de tecnologia, não. É para quem não é da tecnologia, o nosso alvo. Isso, vou dar um exemplo para vocês de como é que surge esse projeto. Surge porque, da instituição que eu executo esse projeto, que é na Uniriter, dentro do sistema Anima, eu sempre dou atenção do seu ecossistema, porque eu acabo lidando com alunos do país inteiro, pela maneira como funciona a instituição. A gente tem um evento de tecnologia a cada semestre. Aí, depois de uma palestra, de uma Big Tech, eu entro na sala dos professores, colegas da área da saúde me chamam e dizem assim: Adriana, acabou o médico, não precisa mais médico. Porque eu vi na palestra ontem que o ChatGPT vai tomar conta. Aí me dá um frio na espinha, e eu penso, quem me conhece sabe, 1, 2, 3 vezes se eu compro essa briga ou se eu não compro. Eles vão comprar essa briga. Né? Para explicar. Então, eu já vou fazer minha campanha aqui. Quem é da tecnologia? Quem está vindo para a tecnologia com IA, vamos nos abraçar e explicar para o povo o que funciona e o que não funciona. Tá? Porque é incrível como a gente enfrenta essas coisas no dia a dia. Então, está ali essa motivação. O terceiro e último, que eu vou dar detalhes para vocês, ele tem um caso em particular. É dos primeiros projetos que eu tenho, nesses quase 30 anos de profissão, que ele inicia com eu sendo o alvo. Eu sou a pessoa que sente a dor. Que projeto é esse? A construção de uma plataforma digital para apoio à formação e à inclusão de profissionais neurodiversos na área de TI. Esse projeto, em particular, vocês vão ver pela maneira como eu vou mostrar, ele não é um projeto de pesquisa unicamente, ele é um projeto de pesquisa focado em inovação tecnológica. Então, a gente está construindo um produto nesse sentido. Como é que isso começa? No contexto do dia a dia, acho que todo mundo aqui sabe, o ensino superior tem recebido cada vez mais fortemente alunos neurodiversos. Por quê? A gente tem um processo de início de inclusão na escola, e esses alunos agora estão chegando ao ensino superior. Toda instituição vai lá e organiza um processo interno de como fazer o acolhimento desses alunos e alunas. Qual é a dor da Adriana? Normalmente, lá na Uniriter, no ecossistema Anima, eu trabalho com alunos de primeiro semestre, que são me avisados: Adri, tu tem aluno tal, que tem um registro lá de neurodiversidade. Qual é a minha dor? Como é que eu apoio esse aluno? Adri, porque tu não tem alternativas? Não, porque eu tenho diferenças. É naturalmente complexo eu lidar com recomendações com apoio a alunos diferentes. Uns são mais falantes, uns são mais quietos, uns gostam mais de vídeo, uns gostam mais de texto. E se vocês observarem, todos nós como alunos, que eu ainda sou aluna, somos assim. Eu chego a dizer, quando eu falo da bibliografia no plano de ensino, vocês dizem: olha, experimenta o livro. Olha o livro. Vê o que te sente mais confortável em aprender. Por que não na tecnologia? Problema junto disso, diferente da escola convencional, ensino fundamental e médio, eu não tenho esse aluno todo dia comigo. Eu vejo esse aluno, normalmente em 18 semanas, vendo ele uma vez por semana. E como que eu adapto para fazer esse acolhimento? Surgiu o problema, eu disse assim: vou criar um projeto para isso aí. Quem é que vai me ajudar a pensar como que eu posso lidar com esta adaptação de uma maneira mais pragmática, de uma maneira a reduzir ruído? Vejam que eu não quero uma solução mágica, que eu sei que já não existe. Nesse sentido, o primeiro aspecto a se considerar é que neurodiversidade é a gente assumir que nós não temos aí transtornos. Nós temos características diferentes. Então, eu vou valorizar essa variedade natural entre os seres humanos e não vou entender isso como um problema, uma dificuldade de ser corrigida. Segundo, se essas variações, se essas diferenças são normais,
como é que eu consigo mapear e atender essas necessidades particulares e estimular esses potenciais particulares. Então, é nesse sentido que a gente vai buscar. O que acompanha junto com isso? Uma característica importante, por que relacionar TI com neurodiversidade? Não tenho nenhum número estatístico sobre isso, observações do dia a dia, de pelo menos 8 semestres, em que há uma proximidade, um interesse pelos neurodiversos, pelo menos com esse laudo, em relação à área de TI. Porque já usa os recursos de tecnologia, porque é interessante, e talvez até porque a gente já observa, não só na neurodiversidade, movimentos da área de TI em acolher diversos, seja o contexto que for. Então, a gente vê esses movimentos. Então, eles chegam cada vez mais com frequência. Junto com isso... Não foi. Junto com isso, algumas características que eu fui mapeando ao longo do meu dia a dia em sala de aula. Primeiro, eu tenho esse estudante neurodiverso. Ponto 1, com as suas peculiaridades, com as suas necessidades, que eu preciso descobrir. Segundo, tenho o professor, a minha dor. Como que eu consigo dar conta? Vocês imaginem, sim, assim como a gente diz do ponto de vista de aluno, né, a gente tem muito recurso pronto, a gente tem muito material, muita informação. Mas como é que eu filtro? Como é que eu seleciono? Tem nesse contexto também a ideia do colega de aula. Lembra que eu estava falando de relações sociais? Eu não estou falando de eu dar aula, estou falando em criar ambientes de aprendizagem. Então, eu também tenho que considerar como que esse colega de aula interage, como que ele apoia. Como que quem vai contratar no estágio, lá na empresa, vê, se adapta, se ajusta e acolhe esse neurodiverso. Como que o colega de trabalho está dentro desse contexto? Porque logo ele já vai iniciar suas experiências dentro do mercado. Fator interessante que nunca tinha me passado pela cabeça. Como é que esse neurodiverso lida com um colega que é neurodiverso? Nem sempre é o acolhimento, certo? Então, como é que eu vou lidar com pessoas diferentes? Eu, professora, tendo que apoiar, tendo que estimular. Então, parecia para mim um ponta-cabeça. Toda a ideia que eu tinha, eu ia conversar com alguém, conversar com os professores da psicologia, a gente fazia algumas inserções, e eu não via esse movimento ganhar muitos detalhes de como eu pudesse ter esse processo facilitado. Então, o que a gente acabou fazendo? Dentro da Anima, a gente tem um laboratório, um hub de inovação, que assume projetos que possam ser submetidos como problemas. Tudo começa a partir do problema. E foi lá que eu fiz a submissão desse problema a resolver. Nossos pilares lá são a ideia, então, de que esses projetos de inovação têm um impacto social, então isso gera aderência ao que eu estava propondo. Uma questão de conexão com o potencial de empreendedorismo, então a gente procura desenvolver produtos efetivamente. Também, dentro do contexto do Anima Hub, trabalhar com inclusão e diversidade, então isso dava ainda um suporte maior de interesse, e, obviamente, contribuição científica. Então, também não era nosso interesse pensar em lidar com esse problema, simplesmente vou criar uma solução e não discutir o que a gente tem do ponto de vista científico, já publicado, já discutido na área. Com base nisso, aonde nós estamos? A gente segue lá uma jornada onde os alunos são, ao longo de cada semestre, é necessário que eles cumpram certas horas de projeto. Então, como é que a gente faz essa divulgação, né? Se oferece as ofertas de trabalho daquele semestre, os alunos que têm interesse fazem ali a conexão. Para que a gente forme, então, squads, num contexto de metodologia ágil, para trabalhar ao longo daquele semestre. Eu fiz isso no finalzinho de 2023, para começar 2024-1, e fui surpreendida nesse processo. Por que eu falo de gente? A maioria dos alunos que foram interessados no projeto foram motivados pelo fato de serem neurodiversos. O que eu esperava como professor? Coloquei a palavra IA, vai vir, todo mundo. Por que está no projeto? Porque eu quero trabalhar com IA. Por que está no projeto? Porque eu quero trabalhar com IA. Bem pelo contrário. A ideia é,
Eu sofri, Adri. É o que eu mais ouço. O neurodiverso se adapta ao curso de tecnologia? Se adapta, mas com esforço. Né? Os relatos dos alunos e das alunas, assim, no início foi complicado. Não conseguia me achar, não conseguia conduzir meu processo tranquilamente. Junto com isso ainda, a ideia de que a cada semestre há essas renovações. Então, o que normalmente está acontecendo? A gente está no segundo semestre, ainda impactado pelas cheias que ocorreram aqui no Estado, mas alunos continuam e outros vão vindo também para reforçar o que a gente quer trabalhar. Nós estamos nesse início aqui ainda, falando de questões de prototipação e de pesquisa. Por quê? O primeiro ponto que a gente procurou investir foi fazer a descrição dessas dores. Já que nós temos neurodiversos junto com a gente, relata para a gente, conta como é que foi. Né? Que soluções você teve no dia a dia para enfrentar e estar hoje no 5º, 6º, 8º semestre. Segundo aspecto, o que tem da área científica em diferentes contextos que possam me auxiliar aqui no problema? Além disso, como é que eu resolvo isso com tecnologia da informação? Claro, isso fez a gente pensar em IA, a gente está tendo uma partezinha do nosso projeto que tem a ver com inteligência artificial, mas a gente precisava pensar no todo. Vocês devem ter observado, talvez hoje nas oficinas pela manhã, que se eu pensar, se eu tenho um dataset, não tem nada de dificuldade em eu rodar um modelo. Hoje a gente tem muito recurso pronto, a gente tem muito projeto pronto. Porém, no nosso problema a ser resolvido, só criar um modelo não é o suficiente. A gente precisa entender mais do que está envolvido nisso. Por isso que a gente viu que só IA não ajuda. A gente precisa de uma casca de como essa aplicação, esse suporte da plataforma vai ajudar esse neurodiverso. Como que a gente vai construir um dataset que a gente não tem? Como que a gente vai, ao longo do uso, adaptar os resultados que a plataforma vai gerar a esses alunos e alunas? Com o fator de que a gente sabe já de antemão, vai mudar ao longo do tempo. O estudante de 5 anos atrás não é o mesmo de 10 anos atrás, de 15 anos atrás. Então, é nesse sentido que a gente está estruturando. O que a gente tem de achados até o momento? Essa é a estrutura que a gente tem no momento de trabalho. Nós colocamos, na ideia de relação com gente, e de que a gente quer apoiar essa formação, 2 perfis principais, o neurodiverso e o neurotípico. Vejam que nem aparece mais o professor. Né? Que lá que surge a dor, porque qualquer um pode usufruir desse tipo de solução. Nesse sentido, nós vamos, num primeiro momento, trabalhar com recomendação. Ou seja, como que eu posso selecionar um conjunto de qualquer tipo de recurso, em qualquer formato, para recomendar a esse neurodiverso e, por que não, a esse neurotípico? Para que ele tenha acréscimo de potência no seu processo de aprendizagem. Além disso, a gente foi estruturando algumas camadas para lidar com o problema. Primeiro, eu tenho questões de aspectos psicológicos e de aprendizagem, por isso que a gente sabe que há uma série de recomendações que a gente já tem na literatura e no dia a dia. Cada instituição estabelece seu guia de como entende que é para fazer trabalho digital, como entende que é para fazer trabalho híbrido, como entende o processo de avaliação. Então, a gente já tem muito disso. Tem as questões de teoria social e cognitiva, como que vai o reflexo desses processos neuronais, né, de como eu lido até mesmo com a comunicação, com neurociência e com o aspecto social. E, por que não, soluções de gamificação. Eu vi o Diego falando ali antes, vai ganhar pontos, né, conforme aquela atividade. Também, é uma série de perfis que a gente tem de gamificação, diferentes dinâmicas que a gente pode aplicar. Então, como fazer essa seleção e como se adaptar nesse sentido? Isso é o que está na camada em verde. Na sequência, na camada em roxo, lilás, a gente se deu conta. Se eu não tenho um conjunto de dados, se eu não tenho um conjunto de recursos já classificados, e eu tenho muita gente com experiência de reflexos de dores com neurodiversidade, por que não criar a nossa base? Então, hoje, boa parte dos alunos neurodiversos, junto com neurotípicos, está fazendo curatoria de material,
de acordo com aqueles elementos que a gente já encontra alguma coisa na literatura e coisas que são da experiência do dia a dia, de que são elementos importantes a serem considerados. E ainda tem as questões de IHC, de interface em homem e computador, a própria experiência de usuário, inclusão digital e acessibilidade. Porque já temos bastante estudos nesse sentido. A gente encontra diferentes propostas de como trabalhar com acessibilidade para neurodiversos. Qual é a dificuldade? A maioria pensa em ensino fundamental e a maioria pensa em questões específicas. Ou é só para autismo, ou é só para TDAH. A gente não tem essa visão maior, abrangente, por isso que vem de novo a ideia da complexidade. E, volta disso, ainda a gente elencou 3 pilares, que eu preciso trabalhar com uma ideia de design, com uma ideia de conteúdo e com uma ideia de boas práticas. Até mesmo na maneira de comunicar. Então, vocês imaginem, já no contexto padrão, numa aula dita teoricamente que todo mundo pensa igual, que a gente sabe que não é, por isso que uns amam o professor, outros nem tanto, uns gostam daquela matéria, outros nem tanto. Como que eu consigo criar essa mediação para esses diferentes contextos? Até porque, muitas vezes, o neurodiverso chega com essa dificuldade de inclusão, por parte dele, muitas vezes. Ninguém vai querer fazer trabalho comigo. Mas eu não estou conseguindo entender porque eu tenho TDAH. Tá, mas temos que resolver o problema. Com TDAH ou não TDAH, a gente tem que se adaptar e fazer esse processo de mediação. Então, é nesse contexto que a gente procura estruturar a plataforma. Então, hoje a gente está forte aqui, nesse processo de curadoria, e forte em como conseguir fazer. Tem uma equipe trabalhando exclusivamente com a parte de prototipação de interface e uma parte cuidando desses elementos mais abaixo. Surpresa nossa, ao longo dessa caminhada, que no ano de 2023, uma referência na literatura já procurava a ideia de como que eu desperto, ou como que eu dou potência a neurodiversos impulsionados por tecnologia para melhorar a aprendizagem. Também, outro contexto que a gente, às vezes, sofre, hoje de manhã está falando com o orientante de TCC aqui da FEVALE, né? Às vezes, acha que ninguém resolveu isso. Procura uma semana, ninguém resolveu. Procura um mês, ninguém resolveu. Procura um mês e meio e começa a ver. Mais gente está pensando a mesma coisa que a gente, mais pessoas estão envolvidas no mesmo problema, e por que não a gente fazer essa troca? Nesse sentido, eu fiz alguns destaques do que esse material, do que esse livro traz, em relação a como a gente vê IA. Já digo de antemão, se alguém tem interesse, não é restrito para IA. Tá? O autor vai lá e considera tudo que possa imaginar. Realidade aumentada, realidade virtual, qualquer tipo de recurso que possa ajudar em 3 níveis. Primeiro, no dia a dia. Segundo, nos processos de aprendizagem. E terceiro, na rotina de trabalho. Como é que a empresa vai acolher e como que a gente vai se preparar para esse acolhimento. Eu escolhi, na verdade, retirei esses 4 pontos, dando destaque para o primeiro. Na fala do autor, a IA vai além da conveniência e automação. Então, aquela ideia, vamos substituir, não vai ter mais profissão X, porque vai ter alguém, vamos automatizar o processo. A gente sabe que vai além. Mas tu não pensa em soluções que automatizam? Sim. Juro para vocês, toda vez que eu tenho que preencher uma planilha do Excel, eu penso, por que não uma IA para fazer isso? Falando de dor para dor. Outros exemplos nesse sentido, para vocês terem uma ideia. Eu mostrei antes lá no início, que eu trabalhei um tempo no Instituto Ânima também. No Instituto Ânima, eu trabalhava num projeto para desenvolver um observatório de pesquisa. E, nesse processo, a gente fez uma avaliação de tudo que era produzido institucionalmente, do ponto de vista das ODS. Juro para vocês, toda vez que eu marcava uma tag, que eu lia um material, eu pensava comigo, por que não tem uma solução de processamento de linguagem natural para fazer isso? Porque a gente sabe, eu vou conseguir fazer essas ações humanamente, vou sofrendo. Se eu tenho maneiras de fazer um filtro, ou pelo menos uma solução temporária, por que não? Para que dali eu tenha condições de ter esforço da Adriana, ou esforço da gente naquilo que é mais complexo, não em marcar as tags.
Então, é nesse sentido que a gente procura olhar. E, especificamente para a minha dor, para o meu problema, o autor coloca, né? Adaptar e potencializar experiências de aprendizagem, tornando a educação mais inclusiva, envolvendo. Então, é só colocar na sala, não é só colocar no curso. E tendo capacidade de acomodar esses estudantes com necessidades diversas. Então, a gente sabe, muitas vezes, a gente discute isso, não só na educação, né? O fato de incluir, está dentro daquele contexto, está dentro daquele grupo. Não é só isso, é mais do que isso. Segundo, dentro desses mais detalhados, identificar forças, fraquezas e preferências de aprendizagem. Esse é um que me gera um desconforto, porque eu não acho que isso sirva só para pensar para neurodiverso. Acho que cada um de nós aqui tem essa característica, ou essa série de características. Cada profissional de TI, principalmente. Eu sempre brinco, né? Uns de nós gostam de programar de madrugada. Uns de nós gostam de programar durante o dia. Uns de nós odeiam programar. Somos diferentes, certo? Mesma coisa, eu sempre digo, para mim, programar é a base de AC/DC. Nem sempre eu posso, né? Professora Adriana, né? Não dá. Então, como é que a gente vai lidar? E, por fim, gerar informação que permite a educadores adaptar a instrução ao indivíduo, aquele processo, efetivamente, que eu tenho que dar base, de conceitos, de práticas e de operações, garantindo que ele tenha suporte. Então, eu sei, desde hoje, por mais que esse projeto tenha ideia aí de rodar bastante tempo, que eu não vou encontrar uma solução bala de prata, que eu não vou encontrar uma solução única, que eu vou continuar atendendo particularidades dos meus alunos, neurodiversos ou não, próximos, mas a minha expectativa é ter algum recurso que potencialize, que permita eu, de alguma forma, lidar com o tamanho dessa complexidade. Então, vejam que também não é a ideia da substituição. Vai lá e tira o professor, como muita gente me pergunta. Vai morrer o professor? E eu sempre respondo, né? Já imaginou a IAD recebendo aquela conversa assim? Sora, não deu. Né? A namorada me largou, o namorado me largou, atrasou o trabalho. Aí ela vai dizer assim, não, né? Não, perdão. Né? Então, o aspecto social de acolhimento, como é que a gente traz isso? Não vou usar IA? Vou. Mas eu vou fazer um combinado. Por isso que vocês viram lá na introdução, né, a imagem que eu selecionei. É a máquina e o humano junto. Por fim, toda essa nossa conversa, está me puxando a orelha ali em relação ao tempo, toda essa conversa, tentar reduzir nessa única frase. Para mim, da experiência que eu tenho, IA pode tornar a educação efetiva. IA pode ajudar no diagnóstico. IA pode ajudar na liberação de crédito. IA pode gerar um bom texto, um texto bem escrito. Agora, o quanto eu estou resolvendo um problema com efetividade e eficácia em todos os contextos de complexidade, na minha visão, é um tanto ingênuo. Então, é olhar os potenciais que eu tenho, claro, para isso. Eu vou ter que vir da camada mais de baixo. Talvez muitos, hoje, no evento, viram, né? Tem que pensar no pré-processamento dos dados, eu tenho que pensar na configuração dos parâmetros, eu tenho que pensar se isso vai rodar numa GPU, numa máquina convencional. Isso faz parte. Mas olhar a tecnologia pela tecnologia e IA pela IA não tende a trazer grandes resultados, como a maioria das vezes a gente espera. Certo? Da minha parte, pessoal. Era isso. Fico aberta aí a questionamentos e reflexões.